A paz do Senhor, igreja. Graças a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estarmos juntos aqui para glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Podeis tomar assento. Quando nós olhamos na Bíblia, nós identificamos o maior adorador da Bíblia, o rei Davi, e ele se alegrava tanto em estar na presença de Deus, que as suas orações e os seus cânticos servem de exemplo até hoje para mim e para com você. Por isso, irmãos, quando a Bíblia diz que vale mais um dia nos seus atos do que 1000 em outra parte, porque é de verdade. Quando o crente vem para a casa de Deus, dependendo da sua palavra, dependendo da voz de Deus na sua alma, com certeza vale muito mais do que você estar em 1000 lugares diferentes um do outro, porque aqui Deus ordena a bênção, a vitória na minha e na sua vida, e certamente a nossa vida jamais voltará para as nossas casas da maneira de conforme nós entramos. É bem verdade que tem pessoas que infelizmente vêm para a igreja brindado. Infelizmente tem pessoas que entram por aquela porta de uma forma equivocada, e a Bíblia diz no Salmo 100, entrai pelas portas do Senhor com ação de graça e em seus átrios com louvor. Nós não podemos permitir, querido, que mesmo que você atravessou um dia difícil, um dia onde a adversidade bateu na sua casa, impedir você de ser grato a Deus pela vida, de ser grato a Deus por chegar numa igreja para adorar o seu nome, bendizer o seu nome. É bem verdade que aquele que entrou aqui hoje com o seu coração quebrantado e contrito, a palavra de Deus vai encontrar guarida na sua vida, vai fortalecer a sua vida, e você vai agradecer a Deus pela coragem que você teve hoje em vir à casa de Deus, em um tempo em que as pessoas escolhem o dia para vir para a igreja, em um tempo que as pessoas preferem vir na igreja quando tem uma festa, ou quando tem alguém que tem algum nome. Mas eu quero dizer algo para você: o crente verdadeiro, ele vem para a igreja porque ele ama a Deus e quer expressar a Deus a sua adoração e a sua gratidão, porque Deus é bom, todo momento Deus é bom, na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Infelizmente, para as pessoas que entram com o coração brindado, eu tenho pena de você. Mas se você veio aqui nessa noite, Deus fala comigo, eu quero ouvir a sua voz. De uma certa forma você vai ajudar o pregador, porque quando você está num ambiente que as pessoas estão sedentas e fome de ouvir a palavra de Deus, Deus usa o pregador, porque Ele não vai permitir que você volte para a sua casa com a sede na sua alma de ouvir a sua palavra. Palavra viva, poderosa, que vai de encontro às nossas vidas, irmãos. Coisa boa é vir para a igreja, não para ser um observador, mas para ser um adorador e ouvir a palavra. Mesmo que a palavra venha de encontro à sua realidade cristã, mesmo que a palavra vai confrontar você, mesmo que a palavra vai exortar você e eu, demos graças a Deus, porque estamos na sua presença. Amém, irmãos? Vou fazer mais uma oração. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, quero lhe agradecer, meu Deus, pelo dom da vida, Pai. Por essa oportunidade, meu Deus, de chegar na sua presença, na sua casa, onde, meu Deus amado, muitas pessoas e milhares delas não podem chegar aqui, meu Deus, para te adorar e para te engrandecer, porque estão, meu Deus amado, debaixo de um jugo do pecado, e o pecado tem afastado eles da sua presença. Mas a igreja está aqui nessa noite, Jesus, porque a sua graça, meu Pai, tem se manifestado na nossa vida, Deus, e nós somos gratos a Ti, Senhor, porque nós temos o prazer na nossa alma, o prazer, meu Deus, no nosso coração, de chegar até esse lugar santo, separado a Ti, e aqui te adorar, e aqui ouvir a Sua palavra. Deus eterno, em nome de Jesus, eu estou aqui nessa tribuna, Senhor, porque o Senhor preparou esse dia, Senhor, para que aqui eu estivesse compartilhando a Sua palavra. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, seja comigo, seja na minha boca, me dê inspiração da Sua palavra, porque eu mesmo estou com sede, eu mesmo anseio em ouvir a voz do Eterno, em ouvir a voz do meu Pai que enviou Jesus em resgate da humanidade. Deus amado, em nome de Jesus, fala no coração desse irmão, fala no coração dessa irmã, os irmãos que nos assistem, Senhor, pela TV Jerusalém, pelo YouTube, Senhor, abençoa a vida deles, ó Pai, e a nossa irmã Lúcia, que agora mesmo pediu oração. Deus querido, visita a sua filha, Pai, com a sua presença poderosa. Ó doce Espírito, age em favor da sua filha, e no nome de Jesus, fica conosco nessa noite, para a glória de Jesus. Amém, irmãos?
Os irmãos, por gentileza, alguém poderia me colocar um pouquinho d'água aqui? Me ajuda eu aqui nessa noite, amém? Queridos, eu quero louvar a Deus também pela vida do nosso amado pastor Daniel, que fez a leitura no texto onde eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 12. Dr. Lucas, capítulo 12, e nós vamos aqui mastigar um pouquinho a palavra de Deus, amém? Eu sei que Deus, como sempre, vai falar conosco. Diz assim, meus irmãos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas: ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelava uns aos outros, começou Jesus a dizer primeiro aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Verso 2. Mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Verso 3. Portanto, tudo o que em trevas disseste, a luz será ouvida, e o que falaste ao ouvido no gabinete dos eirados será apregoado. Verso 4. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Mas eu vos mostrarei a quem que deveis temer. Temer aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo a esse temer. Verso 6. Não se vende 5 passarinhos por 2 ases, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais vale vós do que muitos passarinhos. Verso 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Até aí, graças a Deus. Irmãos, esse texto vem de uma forma falar poderosamente na nossa vida, principalmente nos dias que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos para o primeiro versículo: posto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos dos fermentos dos fariseus, que é a hipocrisia. Queridos irmãos, Jesus estava dando uma orientação aos seus apóstolos, aos seus discípulos, do perigo que eles estavam correndo com a proximidade dos fariseus, com a proximidade do poder religioso da época, dos homens que eram conhecedores da lei, dos homens que conheciam de cor e salteado a Torá, de pessoas que eram separadas, que dedicavam a sua vida toda à Escritura Sagrada, mas que de uma certa forma os fariseus caíram num campo que não agradava a Deus. E o texto está dizendo para que Jesus, orientando os seus apóstolos, que eles tomassem cuidado com o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. Nós bem sabemos, meus irmãos, que a palavra hipocrisia significa ser aquilo que você não é, representar algo que você não tem. E Jesus estava dando uma orientação aos seus apóstolos para que eles tomassem cuidado com a sua vida cristã, com a sua caminhada aqui na terra, porque, meu querido irmão, no decorrer dos anos, no decorrer da nossa vida cristã, eu e você também corremos o perigo de permitir que a hipocrisia faz parte da nossa vida, se eu e você não levar uma vida pautada na palavra de Deus, pedindo ajuda do Espírito Santo, na oração, com humildade no nosso coração, para que Jesus venha nos ajudar a ser crente. Com os anos que vai se passando, também caímos o risco de ser um fariseu. Caímos então no campo também da hipocrisia, permitindo, meus irmãos, que a nossa vida cristã representa ser algo que na verdade não é, representa ter a presença de Deus que na verdade não tem. Então Jesus, sabendo que o fermento dos fariseus era pesado, eles tinham um poder de influência terrível, eles conheciam a Torá, eram homens que falavam bem, que tinham poder de influência. Ele estava orientando os seus discípulos a se acautelai-vos, a guardar as suas vidas
contra o fermento dos fariseus. Mas isso, meu querido irmão, não se aplica só naquela época, porque eu e você, a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus, a partir do momento que nós se colocamos como igreja na terra, se eu e você não vigiar, se eu e você não guardar a nossa vida na presença de Deus, podemos sim também se tornar um fariseu, alguém que professa ter fé, alguém que professa conhecer a Deus, mas diante das atitudes, a hipocrisia toma conta da nossa vida. Ou seja, representar que é crente dentro da igreja, representar que é crente em um grupo social, mas na verdade, quando você está diante da prova, quando você está diante da oportunidade de mostrar quem realmente está dentro de você, na verdade não tem nada, porque os fariseus conheciam a Torá, eles conheciam a lei, colocava jugo no povo, mas não praticava, observava os simples, as pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar como eles, e colocavam jugo, colocavam cargo, mas não servia a Deus. E eu e você não é diferente. Se a gente não guardar nossa vida na presença de Deus, se a gente não se esforçar para ficar no caminho estreito e pedir ajuda para que Deus venha nos ajudar, no decorrer do tempo a gente fica que nem fariseu. Eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, eu não falto culto, mas na verdade se tornamos um fariseu e permitimos que a hipocrisia está dentro da nossa vida, fazendo que você representa ser aqui na igreja uma coisa, chega na sua casa você é outra. Na igreja adora a Deus, exalta o Senhor, com o instrumento nas mãos e toca e canta, mas diante da oportunidade lá fora, de mostrar que você é um adorador fora do templo, você cai em contradição, eu caio em contradição, porque permitimos que a hipocrisia encontre lugar na nossa vida. E Jesus estava preocupado com isso com os seus apóstolos, porque coisa triste na vida, irmãos, coisa terrível na vida da pessoa, é você querer ser algo diante das pessoas que você não é. É você sustentar algo que está na sua vida, que na verdade não está. Isso é terrível. Como pode, meu querido irmão, uma pessoa, na verdade, ela está se enganando a si mesmo. E eu acredito que uma das piores coisas que tem na vida é você transmitir para a igreja que você é alguma coisa que você não é. Mas quando você vai para o espelho, quando você vai para o a sós, quando você vai deitar, quando você vai ficar sozinho, você fala consigo mesmo: eu não sou aquilo que eu representei ser na igreja. Eu não sou aquilo que as pessoas pensam que eu sou. Infelizmente eu não sou. Então eu e você também se encaixamos com essa palavra, com esse primeiro versículo. Jesus está dando uma orientação. E quantos de nós aqui não somos tendenciosos no decorrer dos anos, querendo que as pessoas que estão ao nosso derredor praticam, faz a diferença, mas eu e você só verbaliza, só fala, mas na hora de praticar, queremos colocar peso no nosso próximo e no nosso irmão. Mas nós temos que olhar para nós mesmos e arrancar do nosso coração a hipocrisia e pedir para Deus: Deus, não permita que eu seja uma farsa na sua casa. Faça eu ser verdadeiro, me ajuda, Pai, a andar diante da sua palavra. Eu não sei quantas pessoas fazem essa oração, mas todos os dias pela manhã eu falo: Deus, ajuda-me a dar testemunho da sua presença na minha vida, no meu trabalho. Espírito Santo, vai comigo, porque eu sozinho não consigo, mas eu sei que o Senhor for comigo, eu vou dar testemunho. Eu não vou ser fariseu e eu não vou permitir que a hipocrisia está na minha vida. Irmãos, tem que ter coragem para fazer essa oração, porque o sistema, a religião ensina as pessoas. Quantas pessoas estão alinhadas dentro da religião? Quantas pessoas estão no comportamento aparentemente dizendo: legal, você olha para ele, não, ali tem, ali é, mas diante da oportunidade de testemunhar Deus, não tem nada, é pura capa e hipocrisia. E Jesus estava preocupado com os seus discípulos. E eu e você tem que se preocupar isso com a nossa vida. A partir do momento que você não estiver vivendo a verdade, a partir do momento que você não estiver, e eu também, praticando a palavra de Deus, apenas estamos no sistema, apenas estamos em um grupo religioso, mas somos fariseu. E uma das piores coisas do mundo, irmão, é aquilo que eu disse: é enganar a si mesmo.
Todos nós que estamos aqui sabemos como estamos diante de Deus. Todas as pessoas que têm raciocínio e inteligência sabem como está a vida dele, a vida dela, e sabe que precisa passar por um conserto, por um aperto diante de Deus, porque esse negócio vicia. Quando você vê um fariseu, quando você vê um hipócrita que diz ser e não é, que diz ter e não tem, é a primeira evidência que você vê na vida dele, é que ele não conheceu a Deus, é que ele não teve um encontro com Jesus, é que ele não passou pelo Calvário, ele apenas está no sistema, ele apenas faz tempo que está no sistema, mas ainda não conhece a Deus. Isso é um negócio terrível. Por isso que tem a necessidade da igreja entrar e colocar o joelho no chão e dizer: Deus, me ajuda a servir o Senhor na terra. Em nome de Jesus, ó Pai, tira da minha vida a máscara, tira da minha vida a mentira. Eu não quero ser uma farsa na sua casa, eu quero ser verdadeiro, e Deus está à procura dos verdadeiros. Tem adoração que não chega no céu nunca, porque você, em primeiro lugar, nunca teve um encontro com Deus. Adoração não é só cantar, não é tocar bem um instrumento. Adoração é entronizar Deus com a sua vida no altar. É colocar a sua vida diante dele e dizer: Deus, eu estou te adorando porque a sua graça me alcançou e eu reconheço que só o Senhor é Deus na minha vida. Mas irmãos, os anos vão se passando. Se eu e você não partir para a oração e para a palavra de Deus, vamos ficar um fariseu na casa do Pai, vamos ficar um fariseu no sistema, e não vamos influenciar ninguém, a não ser para pior, a não ser para matar, a não ser para levar as pessoas ao caos espiritual. Mas quando você tem um encontro com Deus, você não permite a mentira entrar na sua vida, mesmo que ela tente. Você vai orar, mesmo que a mentira quer fazer uma morada na sua casa, a hipocrisia, você vai se humilhar diante de Deus e pedir para Deus te ajudar, porque você quer servir Ele com sinceridade. Mas olha para a nossa vida hoje. Olha para as pessoas que estão ao seu redor. Veja como as pessoas estão alinhadas com o sistema. Veja como as pessoas estão certinhas dentro do sistema religioso. Mas quando vai para a palavra de Deus, quando vai para a sua vida íntima, não tem nada. Não teve um encontro com Deus. Jesus estava preocupado com os seus discípulos. Falou: cuidado com o fermento dos fariseus. Fariseu que não pratica, que põe peso no próximo, que não dá testemunho, que fica observando a sua vida. Só um detalhe seu que você erra, ele vai lhe acusar, ele vai colocar você um peso que nem ele mesmo pode carregar. Por isso, irmãos, nós temos que ser verdadeiro diante de Deus, e que esse mal nunca chega na sua vida, irmão, que esse mal nunca chega na minha vida, porque o hipócrita, ele não produz para a igreja crescer. O fariseu, ele não contribui para que o evangelho cresça, porque a vida dele é um fracasso consigo mesmo. É um fracasso. Mas quando você é simples, quando você pode ser até fraco, mas quando você é verdadeiro e pede ajuda para Deus, você vai conseguir influenciar alguém mesmo sendo fraco, porque você é verdadeiro diante de Deus. E Jesus estava dizendo: cuidado com os fariseus, com a influência de corrupção. Irmão, quando uma pessoa está na igreja e ele não se converte, os anos se passam, ele se torna uma pedra de tropeço. Ele fica na porta impedindo que muitas pessoas entrem. Ele só conhece a palavra, só conhece a letra, mas não conhece o Deus da palavra. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, no livro do profeta Isaías, capítulo 29, verso 13, Deus estava bravo com aquela nação e usou a boca do profeta dizendo: esse povo se aproxima de mim com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os seus mandamentos consistem em ensinamentos de homem. Irmãos, tem pessoas que fazem de tudo para que o homem vê, mas não faz nada para Deus ver. E uma das coisas mais horríveis que tem é você querer ser recompensado pelos homens. Se você quer ser recompensado pelos homens, faz para o homem ver. Mas quando você faz para o homem ver, Deus não vê. Quando você faz para o homem ver, Deus não tem interesse de ver. Mas quando você faz para que Deus veja, Ele vai te achar, Ele vai te ver e vai honrar você na terra. Você que escolhe. Mas nós temos que analisar a nossa vida, se estamos aproximando de Deus apenas com os nossos lábios ou com o nosso coração. Com o coração quebrantado e contrito, dizendo: Deus, me ajuda.
Eu estou vivendo uma geração corrompida. Nós estamos vivendo onde os valores morais, sociais estão tudo lá no lixo. Mas Deus ainda tem a sua igreja. Deus ainda tem o seu povo. E o seu povo tem que vigiar com esse mal, hipocrisia e o fariseísmo. Se eu e você não tomar conta, principalmente nós que somos pastor que não se converteu, pastor que não teve um encontro com o Calvário, ele é pedra de tropeço na vida dos outros. Ele nunca vai dar glória a Deus quando Deus está usando a sua vida, quando Deus está fazendo alguma coisa na sua vida, porque ele não passou pelo Calvário, ele não sabe o que é transformação de Deus e ficou perdido no tempo. Ficou parado no tempo. Porque aqui não é lugar de perder tempo, é lugar de aproveitar as oportunidades e dar glória a Deus. É lugar de dizer: Deus, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Deus quer usar você, irmão. Deus quer usar a minha vida. Mas Ele quer que você e eu tomamos cuidado. Porque na medida dos anos, é fácil ficar fariseu, irmão. É só perder o temor de Deus. Porque ler a Bíblia, muita gente lê. Tem tantos cursos teológicos hoje que as igrejas estão brigando. Vem para cá que o meu é melhor. Mas eu quero dizer para você, existe um curso que é o melhor de todos. É o da humilhação diante de Deus. É da dependência diante de Deus. E dizer: Deus, faça-me uma verdade na terra. Faça-me uma verdade na terra, que eu seja a sua boca. Com toda a minha simplicidade, que eu seja a sua boca, Senhor. Me ajuda, e Deus vai te ajudar, irmão. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Porque não adianta conhecer Deus só na palavra. Quando Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer, no mínimo duas raízes. Conhecer Deus pela sua palavra e conhecer Deus na intimidade. Na oração, na adoração, na dependência de Deus, para que Ele se manifeste na sua vida, na minha vida. Porque os anos se passam, irmão, e é facinho ficar um fariseu dentro da igreja. Percebe? Fariseu não adora a Deus de verdade. Fariseu perde Jesus dentro do culto. Fariseu não tem reverência com Deus no lugar santo, consagrado a Deus. Ele não está nem aí com a presença de Deus no ambiente. E a presença de Deus tem que ser respeitada. Porque Ele sai do alto céu e se manifesta aqui, no meio de pecadores arrependidos, pela sua graça e misericórdia. Irmãos, a presença de Deus. Deus fala no livro do profeta Malaquias: se eu sou Deus, onde estará a honra para comigo? E quando você vê uma pessoa com falta de reverência na casa de Deus, seja homem, mulher, pastor, jovem, se faltou reverência é porque é um fariseu. Porque um adorador sabe do peso da presença de Deus. Irmãos, alguém que teve um encontro com Jesus sabe que a presença dele é importante no culto. Sabe que a presença dele é a coisa mais importante que tem que acontecer. Porque no dia que a presença de Deus se retirar do nosso meio, a nossa reunião não vai valer mais nada. Se a presença dele não fazer parte do nosso louvor, do nosso cântico, e eu e você não sentir arrepio na alma, e lágrimas descendo nos nossos olhos, acabou, meu querido, o prazer de vir na casa de Deus. Mas quando você vem e sente a presença dele, você chora, você arrepia, você fala: Deus, obrigado, porque a sua presença ainda está aqui. E a presença dele restaura o crente. A presença dele fortalece aquele que está triste, caído. A presença dele vem com força na sua vida e põe você de pé. Ela é tão importante que Moisés não quis a presença de um anjo. Não, vou mandar meu anjo, não. O anjo eu não quero, Senhor. Se a sua presença não for comigo, eu não saio daqui. Queridos irmãos, você sabe por que muitas das vezes tem culto que parece que o céu está de bronze? A culpa não é do Espírito Santo, porque ele já foi dado a nós. Ele já está presente no coração de cada um. Mas infelizmente, o fariseísmo, a hipocrisia, as pessoas vivem no pecado o dia todo. Vivem participando de assuntos e comportamentos que entristecem o espírito. E chega na igreja, quer falar língua estranha, quer profetizar, quer sentir a presença de Deus. De que jeito? De que jeito vai sentir a presença de Deus? Passa o dia em todo no contexto do mundo, na mentalidade do mundo, nas práticas mundanas, aí 1h40, 2 horas, quer sentir Deus, quer que Deus fala, aí culpa o pastor não está orando, não está jejuando, o louvor não está fluindo. Não, meu irmão, o problema está em você, o problema está em mim, que permitimos que a hipocrisia morasse no nosso coração. Isso aí é o mal das pessoas. Agora tem culto que parece que todo mundo combinou. Pede perdão para Deus em casa já,
Antes de vir para a igreja, Deus perdoa os meus pecados, recebe o meu louvor no culto, parece que todo mundo combinou esse negócio. Aí você chega na igreja, a presença de Deus se manifesta fácil, as lágrimas nos olhos das pessoas você vê fácil, não precisa entrar no emocionalismo do povo, não precisa apelar, porque a presença de Deus é o suficiente para o crente se alegrar na presença de Deus. Mas por quê? Ele vigiou durante o dia, ele disse: não, à noite eu tenho que prestar culto de adoração. À noite eu tenho que me comportar diante de Deus, então eu tenho que vigiar o dia todo, para que quando eu chegar na igreja, a presença de Deus se manifesta. E eu vou dizer com experiência própria, tem lugar que você vai preparado, você jejua, você lê a Bíblia, você prepara um bom esboço para pregar, mas quando você chega no ambiente, é um ambiente de pecado. É um ambiente onde as pessoas não têm temor a Deus, nem horário para falar com Deus, para adorar a Deus. Aí você vai querer pregar, parece que você está brigando com um gigante, e você tenta pregar e não consegue. Por quê? A vida das pessoas está enquadrada nesse versículo: fariseísmo, hipocrisia, e quer que Deus manifesta poder e graça, e quer que Deus restaura. E aí a culpa é do pregador, a culpa é da igreja. Não, irmãos, a culpa é do povo que perdeu a linha do cristianismo e entrou na linha do fariseísmo. E nós temos que tomar conta e vigiar com a nossa vida. E ele diz ainda mais: nada é encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Tudo que os fariseus estão praticando, tudo que a pessoa que não é verdadeira está praticando, dentro do sistema, dentro da igreja, uma hora Deus vai puxar o tapete, uma hora Deus vai puxar esse negócio e vai mostrar quem você é e quem eu sou. Dentro da casa, eu já vi isso um monte de vezes, irmão. Pode demorar um pouquinho, porque a misericórdia de Deus vai indo em um carretel de linha. Vai, dá oportunidade, vai, e a pessoa quer ficar naquele negócio. Não, consigo enganar o pastor, eu consigo enganar os dirigentes, eu consigo enganar o maestro, eu consigo enganar meu pai, eu consigo enganar minha mãe. Vai, quem vive na hipocrisia, um dia Deus vai trazer à tona. Pode passar o tempo que for, tudo que fizer encobertamente, Deus vai trazer, porque Deus não permite isso na sua casa. Então, irmãos, vamos vigiar. Se está fazendo alguma coisa errada, para. Se está vivendo na prática do pecado, peça perdão. Entra debaixo do chuveiro do sangue de Jesus, como diz a Bíblia em 1 João 1,7. E o sangue dele nos purificará de todo o pecado, para que você não venha a ser envergonhado. Porque o pecado tem um poder de envergonhar. O pecado no primeiro momento é sabor de mel. É gostoso, você parece que está no controle da situação, e dentro da casa de Deus, peca hoje, peca amanhã, e vai pecando, porque você aprendeu a ser fariseu, e fariseu é bom, irmão. Fariseu ele conversa bem, fariseu ele tem artimanha, ele com amarado é liso que nem um sabonete, é liso, e vai indo aqui, engana o pastor aqui, engana ali, vai indo, mas o Espírito Santo ele não engana. Vai chegar uma hora que Deus vai colocar a mão na causa. Vai chegar uma hora que Deus vou mostrar para você quem você é de verdade. E não vai ser porque quando você se arrepende, Deus mostra para você quem você é no individual. Mas quando Deus pega você pela desobediência, Ele vai mostrar quem você é publicamente. Aí você que escolhe. Está doendo, irmão? Dá glória a Deus. Essa palavra está para mim. Porque cada ano que passa, ainda mais como pastor, é muito difícil sustentar esse título. Esse lugar, como eu disse lá na Betel, uma certa oportunidade para pregar, é o lugar que eu mais amo de estar na minha vida, é esse lugar. Eu acredito, irmãos, que o dia que eu vou sair da terra, se Jesus não voltar para arrebatar a igreja, eu vou morrer por detrás de uma tribuna. Eu acho que eu vou morrer pregando a palavra. Eu acho que eu vou morrer dentro de um culto exaltando a Deus. Eu amo estar nesse lugar, mas eu tremi o dia todo. Até agora há pouco eu estava dizendo para o pastor Francisco: rapaz, quantas vezes na semana dirigente às vezes tem que pregar 3 cultos, tem que pregar 2 cultos, toda semana. E eu disse para o pastor Francisco: todas as vezes que a gente for pregar, nós vamos precisar passar pelo Calvário, mas todas as vezes, porque é difícil, meu querido, se posicionar nesse lugar que eu estou aqui e proferir a palavra para os irmãos, mas eu estou sendo sincero com o meu pouco conhecimento, com a simplicidade que há no meu coração, dizendo para vocês, com 17 anos de igreja, eu tenho 17 anos ininterruptos dentro da igreja, pedindo ajuda para Deus, para que eu venha a ser luz do mundo e sal da terra. Mas o diabo já fez a proposta: vira um fariseu que é fácil. Deixa a hipocrisia morar na sua vida que é fácil.
Mas eu quero dizer uma coisa para você: não compensa. Porque um dia Deus vai mostrar quem você é. E se você for verdadeiro, espera que Deus vai honrar você. Se você for crente simples ou não, não tem muito conhecimento ou não, mas o que você sabe você pratica, Deus vai honrar a sua vida e você vai ver a manifestação de Deus na sua simplicidade. E o texto continua dizendo, vamos lá, verso 4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais o que mata o corpo, e depois disso nada mais pode fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, digo-vos a este temer. Queridos irmãos, esse versículo aqui fala do testemunho da nossa fé e da nossa coragem diante de Deus. Nós sabemos que hoje, lá na Síria e no Iraque, os nossos irmãos estão sendo atrocidados, executados por não negar a sua fé. Quem tem Facebook vê as imagens muito fortes, as pessoas morrendo com os seus familiares, as pessoas sendo levadas, meu querido, para ser executada por proferir uma fé no Senhor Jesus, por ser cristão, e eles perdendo a vida deles, mas não abrindo mão da sua fé. Talvez muitos deles se depararam com esse texto, porque há um texto na Bíblia que me alegra muito. Poucas vezes você vai ver Deus dizendo: preciosa é alguma coisa aos meus olhos. Deus diz na sua palavra, a Bíblia diz: preciosa é a morte dos santos aos olhos do Senhor. Jesus disse uma certa vez: aquele que perder a sua vida por amor do meu nome, achá-la-á. Nós entendemos, meus irmãos, que Deus colocou fé o suficiente no coração daqueles irmãos a ser executado e não abrir mão da sua fé, porque com certeza alguém lhe ensinara a respeito desse versículo. Jesus estava dizendo: olha, vocês não podem ter medo daquele que podem matar o vosso corpo, depois não tem poder de fazer nada. Jesus estava dizendo: olha, a eternidade está na mão do meu Pai. Meu Pai tem o controle da eternidade. O crente, quando perde a vida confessando a Jesus, na verdade ele não perdeu, ele só mudou de cidade, só foi transferido de cidade, só mudou de endereço. Agora tem que ter fé e coragem, meu irmão, porque eu vi lá as pessoas nos caminhões, um morrendo um a um. Eu vou te falar a verdade: se diante daquela situação, aqueles irmãos não abriram mão da sua fé e não ficaram com medo de perder a sua vida, porque sabia que a sua vida espiritual, a sua alma e seu espírito está no controle de Deus, eles não negavam, eles não tinham medo. E hoje eu te pergunto para você: quantas pessoas ficam com medo de mínimas perseguições, perseguições fracas que ainda não chegou no Brasil? E quando chegar no Brasil, meus irmãos, se porventura Deus permitir, porque Deus não tem filho privilegiado. A igreja primitiva, os irmãos foram para o mártir, muitos morreram. Os nossos irmãos lá no Iraque, na Síria, eu e você não somos filhos privilegiados de Deus. Se Deus assim permitir, como está a sua vida? Fariseu nega na hora, hipócrita pula para trás na hora. Ele não assume essa responsabilidade de jeito nenhum. Se for colocar a vida dele em risco, ele nem sai de casa. Mas aqueles irmãos estão dando exemplo para nós agora, na nossa geração, no nosso tempo, que eles não estão com medo de perder a sua vida física, porque a espiritual está guardada em Deus. Queridos irmãos, quantos de nós poderia afirmar, como o grande irmão Paulo, em Efésios ou Filipenses 1:21, ele disse: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só alguém que tem uma intimidade tremenda com Deus, só alguém que tem certeza da salvação, pastor Zezinho, pode verbalizar uma palavra para si mesmo: para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, você não ficou envergonhado com aquela cena? Eu chorei, não foi por emocionalismo. Quando eu vi aquelas pessoas perderem a sua vida jovem, pai vendo seus filhos ser assassinados, sem oportunidade de pegar o neto, sem oportunidade de fazer o casamento, sem oportunidade de levar o filho na faculdade, sem oportunidade de viajar, de passear com os filhos e morrer, porque não negaram a fé. Eu chorei, diz Deus, me perdoa. Tem misericórdia da minha vida aqui no Brasil, porque por muito menos nós temos medo. Tem gente que por muito menos tem medo de falar até a verdade. Tem gente que por medo de perder o seu rebanho não fala a verdade. Tem gente que tem medo de perder porque vai ferir, vai machucar e não quer falar a verdade. Agora os nossos irmãos não, nós vamos morrer hoje, mas nós não vamos abrir a mão de Jesus. Aleluia! Nós vamos morrer hoje, e coisa triste para um pai é ver o filho ser executado sem poder fazer nada, de mão amarrada, sem poder nenhum de reação.
Irmão, só Deus pode fazer esse negócio na vida do crente. Mas tem que ser crente, porque se for fariseu hipócrita, na primeira oportunidade pega a arma para matar os outros. Vai virar extremista, mas não se converteu. Então Deus está falando aqui no nosso coração para não ter medo. Quantos aqui, meus irmãos, acreditam que nós não somos filhos privilegiados? E a igreja brasileira vai precisar de um aperto. A igreja brasileira vai precisar de um aperto com Deus. Porque hoje não dá para saber mais. Hoje não dá para se identificar mais quem é a igreja e quem não é a igreja. Eu não estou tratando aqui de uso de costume. Não, eu estou tratando de postura, de comportamento, de caráter, de vida diante de Deus. Não dá para saber mais. E aí alguém vem dizer, os evangélicos no Brasil são quase 50 ou 40 milhões, é uma mentira. Porque a partir do momento que um país está sofrendo influência do Espírito Santo, a partir do momento que um país está sofrendo influência do Evangelho, o índice de criminalidade tem que cair, o índice de estupro tem que cair, de roubo, de uso de droga, e dobrou o número de usuários de droga no Brasil. O número de prostituição aumentou no Brasil, o número de corrupção aumentou no Brasil. Onde é que a igreja está crescendo desse jeito? Onde é que esses números são verdade? Não é verdade, irmão, só está juntando gente e multidão, mas convertido não, porque quando alguém passa por transformação, a gente viu um vídeo aqui que o nosso pastor mostrou, não vou me lembrar o país, os irmãos aqui me ajudam a lembrar, que as cadeias eram lotadas, que os bares eram lotados, mas os pastores se reuniram, foram para a humilhação, buscaram a Deus, viveram lá o 2 Crônicas 7,14, Deus varreu o país, as cadeias ficou vazia, os bares virou igreja, e as famílias foram transformadas. E o diabo não encontrou mais lugar para trabalhar lá. Como pode dizer aí o Brasil, o país, mas nada. Não é, porque se fosse, as cadeias tinham que estar vazias. E eu infelizmente ainda tenho um irmão preso, eu vou visitar. O que você vê de jovem, de 18 a 30 anos preso, é uma loucura. Onde é que o evangelho está crescendo desse jeito? Por quê? Está crescendo no fariseísmo, na hipocrisia. Eu concordo, está crescendo desse jeitinho aí, sem mudança de vida. Porque se acontece mudança de vida, irmão, o filho obedece o pai em casa, não vai usar droga. O filho obedece a mãe, não vai casar com pessoas que não têm o mesmo princípio. A família fica dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Aí sim o evangelho vai crescer. Ou você concorda com esses números? Ou você, inteligente, concorda com isso? A igreja crescendo desse jeito? Corrupção em cima de corrupção, droga, assassinato, estupro, uma coisa terrível. Parece que a gente está longe do cristianismo nesse país. Deus tem sim os remanescentes. Deus tem sim sua igreja, mas eu não vou nesses números aí de jeito nenhum. A começar pela cidade que eu moro. Faz uma festa aqui em Penápolis. Organiza aí 4, 5 igrejas, vai fazer um evangelismo, marca um culto lá para você ver, vai dar meia dúzia de crentes, vai dar meia dúzia de pessoas ali lutando, sapateando. Onde é que o evangelho está crescendo desse jeito? Não, cada um quer buscar o seu espaço, cada um quer que o seu nome fique em evidência, não o nome de Jesus. Porque a partir do momento que aconteceu o que a Bíblia diz, acontece que não só eu vi, mas a igreja. Deus restaurou aquele país, um país com a economia falida, as famílias destruídas. Hoje é exemplo. Até a batata, até o fruto da terra, gostou tanto da presença de Deus, que ele dobrou o tamanho. Que maravilha, irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus venha ajudar você, venha ajudar eu. Tem mais um versículo aqui que eu quero chegar, que é o verso 9. O 8, isso, o 8. Põe o 8 para mim, por favor. Até que hora, Santa? É 9h30? Até meia-noite, então vamos. Então vamos lá. Verso 8, eu digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Esse versículo aqui eu fiquei nele algumas horas hoje. Queridos irmãos, esse versículo aqui é uma promessa de Jesus para a igreja. Dizendo, se você me confessar diante dos homens, aí ele dá uma garantia. Eu confessarei diante dos anjos do meu Pai. Como que a igreja pode fazer isso hoje? De que forma? Saindo de dentro para fora, testemunhando aquilo que Deus fez na sua vida, na hora de você comprar e pagar, na hora de você ter um comportamento cristão na escola, no trabalho, na casa onde você mora, para que os seus vizinhos, para que as pessoas que conhecem você, veem você, que você ainda é, mesmo no tempo de crise, que você ainda é, mesmo no tempo de apostasia, luz do mundo e sal da terra. Irmãos, é difícil de falar esse versículo, eu sei. Tem gente que nem coragem de falar, ele tem, mas eu ainda tenho. Querido irmão, ser luz do mundo e sal da terra não é para qualquer um, não. Ser luz do mundo e sal da terra tem que confessar Jesus lá no trabalho.
Que jeito? Eu tenho Jesus. Não. Na postura das suas palavras, vigiar com as suas palavras. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Crente que fala palavrão fácil, nem precisou ficar nervoso, fácil, bebendo água, passando no corredor, a boca dele não é uma boca transformada. E o ímpio está ali olhando 24 horas na nossa vida. É isso que Jesus está pedindo para mim e para você. Confesse Ele diante dos homens, com a sua atitude, com o seu caráter transformado diante de Deus, porque é triste. Eu e você corremos o risco sim de errar, corremos o risco sim de dar mau testemunho, mas nós temos a oportunidade de mudar o quadro. Temos a oportunidade de pedir ajuda para Deus. Os irmãos se esqueceu do versículo que eu mais gosto na Bíblia, 1:12. De 10 ele está entre os 10. Mateus 5:16. É difícil de ouvir ele, mas vou falar. Precisa pôr na tela não. A Bíblia diz assim, que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que veja vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. A igreja tem a oportunidade nas suas atitudes de fazer os homens glorificar a Deus que está no céu. Não é dentro da igreja. Dentro da igreja uma palavra bonita você arranca com glória a Deus. Dentro da igreja com uma voz bonita adorando a Deus, você arranca com glória a Deus. Mas Deus quer ser glorificado lá nos homens. Quando a Bíblia fala homem, fala o sistema. As pessoas que não conhecem a Deus ainda. É difícil sim, irmão, não é fácil. Mas precisamos pedir que Deus nos ajude. Precisamos levantar cedo para ir para o trabalho e dizer, Deus, ajuda eu. Dá testemunho da tua presença na minha vida, no meu trabalho. Está difícil para alguém ouvir essa mensagem hoje, eu sei. Mas dá glória a Deus, irmão. Fazia tempo que eu não pregava mesmo, quem sabe só daqui a um mês agora. Amém, queridos? Eu não estou sendo indelicado, estou pregando a palavra de Deus. Isso aqui é para mim em primeiro lugar hoje. Hoje eu estava tomando água no bebedouro, chegou um jovem lá, que teve uma história complicada na cidade. Ele é funcionário da empresa que eu trabalho. Eu bati nas costas dele e disse, olha, cuidado, porque ele ficou um tempo lá na Betesda e saiu. Falei, cuidado que você já conhece a palavra. Passarinho que acompanha morcego, amanhece de cabeça para baixo. Guarda a sua vida, você já ouviu a verdade. Ele disse, não, eu estou em paz, porque você é um exemplo para mim. Eu não gostei daquela palavra, porque isso contribui para você ficar orgulhoso, achar que você é alguma coisa. Não, eu atribuí a Deus rapidinho, mas ele falou na presença de muitos colegas. Disse, não, eu olhei para a sua vida e você é um exemplo para mim, Alessandro. No meio de muita gente lá no trabalho hoje, eu disfarcei com as palavras, virei atrás de um pilar e dizer, Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor é na minha vida. Irmãos, é difícil sim hoje alguém falar isso de você na sua face. É muito difícil, mas isso só debaixo da humilhação diante de Deus. Do cuidado que a gente tem que ter. E Jesus está dizendo essa palavra, me confesse diante dos homens. Quantas pessoas negam Jesus no comércio, compra, não paga, é crente, está negando Jesus. No vizinho, profere palavras terríveis, é uma brigação dentro de casa, é um desentendimento entre pai, filho, esposo, e a pessoa, mas essa casa aí não mora um casal de crente? É um casal de crente, mas não está confessando Jesus diante dos homens. E você pode ver que igreja evangélica é difícil ganhar o vizinho. E crente também ganhar o seu vizinho. Eu não estou livre desse negócio. Todos nós estamos nesse pacote aí. Pode perguntar aí. Quantos aqui conseguem ganhar o vizinho? Quantos levam o vizinho para casa? Vizinho de crente, rapaz, todas as igrejas que eu participei, os vizinhos do lado não vai na igreja, só virou o portão, ele não entra na igreja. Eu pergunto, meu Deus, por quê que esse povo não entra na igreja? E por que a maioria das vezes eu estou me pondo no negócio, não consigo levar os meus vizinhos para a igreja? Será que eu estou confessando Jesus diante deles? Será que eles estão vendo a luz de Cristo em mim? E ainda eu sou o sal da terra? Irmão, essa pregação aqui é para crente mesmo. Se você errou o endereço hoje, me desculpe. É para crente mesmo, é para mim, é para você manter a nossa vida na presença de Deus, porque ainda nós somos a igreja. A igreja é para influenciar o mundo. A igreja é para contagiar o mundo. Quando todo mundo está praticando o pecado, você chega lá e diz, não, a minha vida pertence a Deus. Não, eu não vou fazer isso, porque o meu corpo pertence a Deus. O meu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Não, eu não vou praticar isso, porque eu sou luz do mundo. Não, quando você fizer isso, pode ter certeza que você não vai estar sozinho. O Espírito de Deus vai te ajudar. O Espírito Santo vai estar na sua vida. Irmãos, coisa difícil hoje
Eu estou orando já faz tempo já nesse sentido. Eu quero que Deus levanta de Jerusalém jovem pregador da palavra. Jovem que ama a palavra de Deus. Jovem pastor Francisco, você dá oportunidade para ele, você tem que puxar pelo paletó, porque ele quer pregar, ele quer falar da grandeza da palavra de Deus, e essa é a minha oração, para que Deus levanta jovens que amam a palavra de Deus, não apenas cantam, mas que tem palavra de Deus no tutano e no osso, para nós não importar lá do Paraná, para a gente não importar lá do Nordeste, mas tem em casa, aqui tem pregador, jovem pregador, e faz muito tempo, pastor Daniel, que eu me vejo aí nas igrejas, nas assembleias, não me lembro de nos últimos 7, 8, 10 anos, a gente formar um jovem pregador no nosso meio, jovem pregador, que pastor tem prazer de sentar para ouvir, porque tem vida no altar, lê a palavra, tem apetite pelas sagradas escrituras, o que a gente vê é jovem, que quer virar músico, nada contra isso, se torne um músico, vire até maestro se você quiser, mas por favor, peça para Deus te usar também, te dar o dom da palavra. Meu irmão, a Bíblia diz assim, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias, qual venha a dizer, não tenho nele contentamento. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. Está difícil de ver um jovem andar com a Bíblia nas mãos, irmão. Não é vergonhoso andar com a Bíblia. Paulo afirma em Romanos 1,16, não me vergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Coisa boa, coisa linda, é ver um crente jovem com a palavra de Deus nas mãos, com reverência. O pastor está pregando, ele está acompanhando a pregação. O pastor está falando de Deus, ele não está na internet, no celularzinho não. Isso é negar Jesus dentro da igreja. Para mim é negar Jesus dentro da igreja. Facebook, internet, na hora da pregação, quem está falando aqui não é um homem apenas, é Deus usando um homem, é Deus usando um vaso. E se nós não temos referência, olha só que tristeza, que hipocrisia maldita é essa. Dentro da igreja, se a pessoa não consegue ter reverência a Deus, imagine fora. Pensa comigo aí, a pancada do eu, dá glória a Deus. Se dentro da igreja a pessoa na hora da pregação fica na internet, se dentro da igreja, não que Deus está falando aqui por intermédio de alguém, usando a pessoa aqui em cima, e a pessoa fica lá, na internet, voando na maionese, não sabe aonde foi o texto, aonde pregou, aonde nada, o que veio fazer na igreja, irmão? Caiu aonde? No primeiro versículo, virou um fariseu, virou um hipócrita, e virou um hábito, é um costume, ai meu Deus, isso me incomoda de uma tal forma, mas eu fico doido aqui, faz Jesus, não dá para o senhor mandar um relâmpago lá naquela irmã lá não, manda um raio nele, porque está na presença de Deus, irmão. Tem gente que gostaria de estar sentado aqui, não pode, porque eu falei, o pecado escravizou tanta pessoa que ela tem vergonha de entrar na casa de Deus. Tem pecador caído lá fora, gente afastada da presença de Deus, que tem mais reverência para com Deus do que aqueles que estão dentro da casa. E Jesus estava orientando os apóstolos, cuidado com o fermento dos fariseus. Irmão, Deus me chamou para esse negócio, eu não queria. Eu queria ser um pregador da chave, queria ser um pregador que levasse uma palavra doce, açucarada. Você viu aquele pregador que leva uma água com açúcar? Uma aguinha com açúcar, então o povo está caído, está derrubado e toma água com açúcar. Mas Deus não me chamou para esse negócio. Amém? Queridos irmãos, 9:25, que Jesus venha ajudar a igreja. Que Jesus venha ajudar a minha vida, que Jesus Cristo venha ajudar eu e você, no nosso tempo, na nossa existência em Penápolis, ser luz do mundo, sal da terra, confessar Ele todos os dias da nossa vida. E quando você errar, peça perdão para aqueles que te viram errar. Eu já errei no trabalho, já errei na minha vida, como todos aqui. Eu chego lá e falo, me perdoa, porque eu errei como sacerdote, eu errei como igreja. Eu quero que vocês não tenham referência desse meu erro. Eu quero que vocês não levem no seu coração a minha falha, mas eu estou pedindo perdão para vocês. Eu não poderia ter falado isso. Sabe por quê, irmão? Porque o que eu vejo é as pessoas dizer assim, eu ir para a igreja? Para ficar que nem aquele irmão, ir para a igreja, para ficar as pessoas acusam eu e você 24 horas. Por isso essa pregação é tão atual como há 2000 e poucos anos atrás. Jesus estava orientando os seus discípulos, cuidado com os fariseus. E o fariseísmo está aí, irmão. Está aí rodando nas igrejas. Quando você não tem reverência, quando você não vive o que você lê, o que você prega, quando você não tem prazer em servir a Deus, já virou um fariseu. Mas tem um remédio, se humilha na presença de Deus. Ainda tem uma coisa que chama a atenção de Deus, irmão, a verdade.
Coisa bonita é quando o homem vai se ajoelhar sozinho e ele fala a verdade para Deus. Deus, me ajuda que eu sou um mentiroso. Me ajuda que eu estou vivendo uma hipocrisia terrível na minha vida, Pai. Socorre a minha vida. Deus vai socorrer e vai te ajudar e te abençoar. Quem está entendendo, diga amém. Queridos irmãos, se não foi do teu jeito que você esperava, pelo menos dê crédito à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo 4:9, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Amém? Que Deus abençoe a igreja, que o Senhor Jesus continue abençoando aqui cada departamento, os pastores, esse ministério abençoado, e cada um dentro da sua vocação, cada um dentro do perfil que Deus quer usar, e assim vamos se respeitar uns aos outros e ajudar uns aos outros a entrar no caminho e obedecer a palavra. Que Deus abençoe os irmãos por ter me aguentado aí 30 minutos, 30 e poucos minutos. Que Jesus abençoe a vossa vida, no nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Vamos ficar em pé, irmãos? Graças a Deus. Porventura tem alguém hoje que quer, no nome de Jesus, embora isso só acontece nas quarta-feiras, no culto de ensino não tem isso. Eu sei que precisa ter muita coragem, irmão. Eu sei que precisa ser bastante verdadeiro diante de Deus, para você reconhecer que essa pregação, parte dela, enquadrou a sua vida, como a minha vida, porque eu não estou isento de nada do que eu falei. Eu não estou isento de nenhuma palavra do que eu proferi nesse altar aqui, nenhuma. Mas eu quero ser sincero diante dos irmãos. Quantos de nós não precisa voltar para a oração e dizer: Deus, eu caí no campo da hipocrisia. Eu não estou conseguindo sair de lá, Pai. Irmãos, seja verdadeiro com você mesmo. Deus, eu me tornei um fariseu. Os anos passou, Senhor, eu parei de te adorar com excelência. Eu parei de te servir com excelência. Eu estou porque eu faço parte de um grupo. Eu estou indo lá porque se eu faltar, alguém vai sentir a minha falta. Eu não vou para te adorar, mas eu vou porque eu quero cantar. Eu vou porque eu quero pregar. Eu vou porque eu quero falar. E Deus não quer saber disso, mas Deus quer que você venha aqui porque você ama Ele, porque você tem relacionamento com Ele. Irmãos, se porventura tem alguém, não vou te constranger de vir aqui na frente, porque o ato de vir aqui na frente também sem atitude não quer dizer nada. Se torna quase uma romaria. Mas eu quero dizer aí no lugar que você está, como eu estou aqui nesse altar pregando para mim primeiro. Essa palavra aqui é para o Alessandro Ribeiro. É para a minha vida. 34 anos, 17 dentro da igreja. Alguém que Deus fez uma obra bonita nessa cidade. Mas todo dia eu caio nessa situação. Ou eu vou confessar Jesus, ou eu vou negar Jesus. Ou eu vou ser fariseu hipócrita, ou eu vou ser verdadeiro. Todo dia eu estou diante disso e você também. Mas diante dessa pregação hoje, o Espírito de Deus não constrange ninguém. Eu não vou trazer você aqui na frente. Não tenho hábito de fazer isso, porque eu acredito no poder da pregação do Evangelho. Se a palavra de Deus não pôde fazer nada na sua vida, não é minha mão na sua cabeça que vai fazer. Se você não se converter diante da palavra, não adianta, meu querido, te abraçar, pôr o terno na sua cabeça, não vai adiantar nada. Se a palavra não te convenceu, que Deus te ajude. Mas no nome de Jesus eu quero orar aqui hoje para pessoas que têm saudade. Pessoas que têm saudade do seu relacionamento pessoal com Deus. Pessoas que têm saudade da sua comunhão íntima com Deus. Pessoas que precisou ouvir essa palavra, que caiu mesmo no campo do fariseísmo, que se tornou um hipócrita dentro da casa de Deus. E ninguém está isento disso. A começar do altar para baixo, nós corremos o risco maior do que vocês, porque todo dia estamos diante da Bíblia, todo dia estamos diante de um povo, e se nós não tivermos o coração na presença de Deus, se tornamos um fariseu nato, habilidoso com as palavras, mas sem comunhão com Deus. Que no nome de Jesus você ore comigo, pedindo para Deus: Senhor, me livra desse mal. Não permita que eu venha me tornar um fariseu hipócrita na sua casa, mas me ajude a confessar Jesus todo dia, não verbalmente apenas, mas nas atitudes, no caráter transformado pelo poder do Evangelho, porque quem conheceu o Calvário, meu irmão, não vai ficar distante dele pela toda a vida. Quem passou pelo Calvário vai pedir ajuda para Deus, porque a coisa mais linda que tem na vida é confessar Jesus. Como é bom, meu irmão, testemunhar Jesus. Deixa as pessoas chamar você de quadrado, deixa as pessoas chamar você de santão, de religioso. Deixa eles colocar o título que eles quiserem em você. Você tem um título diante de Deus: filho do amado. Amém? Quem é filho de Deus não pode se envergonhar de dar testemunho do Pai.
Deus é o nosso Pai Celestial. E eu sei que essa pregação vem de encontro com muita gente aqui. E você vai orar comigo e dizer: Deus, me ajuda, que eu estou voltando a ser cristão. Eu estou voltando a ser filho de verdade. E eu estou arrancando do meu coração todo o fariseísmo, toda a hipocrisia. Sai da minha vida. Antes de eu terminar essa pregação, eu tenho uma palavra para falar para os irmãos. Se você não guardar nada dessa pregação, guarde essa palavra que eu vou dizer aqui. Todo pecado escondido é um escândalo aberto no reino de Deus. Vou falar de novo. Todo pecado praticado escondido é um escândalo aberto diante de Deus. Isso é característico de fariseu e hipócrita. Pecados às escondidas ninguém vê, mas lá no céu está um escândalo. Quando você pede alguma coisa lá do céu, não dá para atender. Quando você reivindica alguma coisa lá de cima, não dá para atender, por causa da prática às escondidas. Pessoas que não confessam pecado diante de Deus. Mas no nome de Jesus, irmão, se você não guardar essa pregação, guarda essa palavra aí, tá? Que quando você está escondendo dos homens, você está esclarecendo para toda a eternidade ver. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te engrandecer, meu Deus amado, pelo poder da sua palavra. Deus amado, eu quero te exaltar nessa noite, Senhor, porque mais uma vez a sua palavra, como diz um profeta Jeremias, ela é fogo, ela é martelo que esmiuça a penha. Ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, ajude a tua igreja, meu Deus querido, a voltar. Ajuda cada um dos irmãos, ó Pai, a ter força, coragem em testemunhar Cristo na nossa vida, Pai. Não permita, meu Deus, que os anos de crente, não permita que a habilidade na palavra, o conhecimento, Senhor, venha nos tornar fariseu e hipócrita, mas que nós possamos ser verdadeiros, que nós possamos ser a igreja, que nós possamos, ó Pai, ainda ser a luz do mundo e o sal da terra. Em nome de Jesus, ajuda esse jovem, ajuda essa irmã, ajuda, Senhor, esse casal, ajuda, meu Deus, esse homem de Deus, ajuda o teu povo, ó Deus eterno, a caminhar na sua palavra diante do seu temor. Espírito Santo de Deus, os irmãos que nos assistem pela televisão, pelo canal do YouTube, Deus amado, em nome de Jesus, aqueles, meu Deus amado, que ouviu essa palavra e a palavra falou com eles, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor nosso Deus, e ela tem endereço certo. Em nome de Jesus, restaura ele, Pai, toca no coração dele, no coração dela, que nós possamos pedir a sua ajuda para caminhar aqui na terra e dar testemunho da presença do seu Filho na nossa vida. No nome de Jesus, Deus, muito obrigado. Eu quero te louvar, meu Deus, porque o Senhor me deu essa oportunidade em transmitir essa palavra simples como foi. Mas eu quero te louvar, meu Deus. Em meio a milhares e milhares de homens, eu tenho essa oportunidade de falar do teu amor. Muito obrigado, Jesus querido. Em nome de Jesus, amém.